Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui a gente tem hoje mais uma edição do Eleve-se, que tem o valioso propósito da gente gerar conexão através das pessoas e de suas histórias de vida. Quando a gente traz convidados que compartilham um pouquinho da sua passagem, das suas transições, dos desafios, de recomeços. E hoje eu tô de novo aqui com um convidado muito especial, um jovem e apaixonado professor que é mestre em designer e, através disso, do seu estudo, é um incansável pesquisador dos comportamentos humanos. E através desse olhar tão valioso para o comportamento humano, sobre as tendências, ele acaba gerando contribuição e agregando valor para pessoas, para negócios, através da criação de produtos, de serviços, trazendo então o que o comportamento humano está trazendo como tendências. Eu tenho aqui com a gente hoje o Tiago Rossi, que é o esposo da Carla, né, o pai do Afonso e da Rebeca, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre percepções do tempo. Tiago, seja muito bem-vindo, obrigado. O Tiago também é um facilitador de Elevas, Verdade. um grande parceiro nosso que contribui gigantemente com os nossos parceiros, né? Seja no olhar sobre o pilar das pessoas, dos negócios, dos empreendimentos. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar dedicando um tempo aí para conversar com a gente e gerar contribuição com o público que nos acompanha. Prazer é meu. Obrigada. Tiago, percepções do tempo. O que a gente tem para falar sobre isso? A gente vem aí, né, numa batida de uma fala chata já, onde as pessoas já querem deixar para trás, não querem se estender de pandemia, de mudanças, de desafios. Mas o que esse comportamento humano vem trazendo dentro desse contexto de 2 anos para cá? O que a gente pode estar aguardando? O Thiago tem para contar um pouquinho para nós sobre O isso? falar de tempo é falar da eternidade, né? Se tu for ver. O interessante é que as pessoas, né, elas buscam dentro de si essa noção do que o tempo é para elas. E o que eu poderia dizer para as pessoas é que nunca vai se conseguir entender qual que é a noção do tempo para cada uma das vidas, né? Mas o mais interessante é que a gente tem que entender a permissão, né? Como deixar o tempo fluir. E o tempo fluir é um desafio para cada rotina, né? Para cada família, para cada pessoa, porque a gente, nesse mundo hipermoderno que a gente está vivendo, que é conectado em todos os canais, tendo estímulos o tempo todo, a gente perde essa noção do que é valioso para a gente. Que na verdade é o tempo. O tempo é o nosso único recurso em vida, que a gente sabe que ele é finito e que a gente está o tempo todo tentando descobrir como ele é para nós. E a gente tem um excesso de desfoque nesse mundo. Então o que a gente pode dizer é que o tempo ele é a nossa moeda mais sagrada e que a gente precisa estar o tempo todo sabendo interpretar ela. Mas para conseguir interpretar, a gente tem que entender dentro da gente o que é importante para a gente e o que é desperdício. E desperdício tem de tudo, né? Tem de comida, tem de tempo, tem de leitura, tem de cursos que você fez e você não agregou, porque falta a clareza daquilo que é importante para você. Então, exemplo, uma criança em idade de ensino fundamental, ela tem uma necessidade de aprender algumas coisas do mundo, né? A educação faz isso para as pessoas. Mas muito se criticou ao longo dos anos até agora, né? Por que a escola trabalha na criança essa necessidade de amadurecer, ao invés de saber gostar das coisas? Você força uma criança a amadurecer porque ela precisa chegar a uma idade que vai entrar no ensino médio, vai ter ali o vestibular e você tem que escolher a profissão da sua vida. Será que é assim? Você tem um plano de carreira totalmente equivocado ali. Quando você começa daí modificar esse processo e despertar o interesse do jovem, gosto de matemática, gosto de cálculo, gosto de português, gosto de pintar, você vai começar a despertar na pessoa uma noção de leque de ferramentas. Que o nosso mundo de hoje ele é mais híbrido, ele é mais focado nesse processo que é
tenho várias habilidades, eu posso me conectar em várias frentes. Uhum. Então essa noção de ser um moleque é a mesma coisa que você ser uma pessoa que administra o seu tempo. Eu sei me focar em alguns momentos para alguma atividade. E daí eu sei me desfocar quando eu quero não ter nenhuma atividade. Hoje se fala muito dessa noção, isso eu falei de criança, né? Uhum. Agora no mundo dos adultos é muito cobrado essa questão, por que você pode tirar férias? Por que você não pode tirar férias? E as pessoas estão começando a entender que, cara, férias é um direito, é uma necessidade física eu me distrair, eu não ter atividades. Então a gente está num mundo que cobra resultado, cobra desempenho, mas quer te cobrar também o tempo que você tem que pausar. E quem decide é o cérebro, é o coração, é o processo interno de cada um. Claro, você se adapta à sua rotina de trabalho, se é que você tem, né? Sim. Mas a gente precisa entender o momento de agir, o momento de parar. Loucura, né? Sim, Thiago, aí tu falou um pouquinho do universo adulto, né? E eu vou tomar liberdade de entrar um pouquinho numa fala, porque como a gente acaba tendo convívio com o Thiago, né, em detrimento de algumas frentes de trabalho, a gente adentra um pouquinho, às vezes, em contextos de gerações diferentes. E aí eu vou ter uma fala agora de uma geração anos 80, tá? Beleza. A percepção da Karine adulta, geração anos 80, é existe um sentimento, às vezes, de escassez do tempo, né? De o tempo estar escorregando, a gente cada vez é demandado para mais atividades dentro do universo, né? Filho, família, trabalho, desejos de se aprimorar, desejos de aprender coisas novas, desejos de manter-se competitivo no mercado. E como é isso, assim, dentro desse universo, desse olhar para as gerações diferentes, né? Acho que o Thiago, a gente acaba tendo uma diferença aí de quase uma década. E eu acho que o Thiago traz mais maduro esse sentimento, assim, de que a gente realmente tem que ter. Maduro não seria a palavra, mas mais atualizada, talvez, em contato com uma geração que está chegando, de que o joystick, né? Uhum. A direção do tempo, na verdade, é cada um de nós que dá. Queria entender de ti, assim, dentro do mercado de trabalho, por exemplo, como é que tá o posicionamento dessa gestão do tempo? Dessa percepção do tempo com as diferentes gerações? O interessante é que você pega uma pessoa, digamos ali, geração Y, dos anos 80, né, os millennials, hoje tem 30, 40, as pessoas que precisaram ter essa transição do mundo analógico para o mundo digital. Quando foi feita essa transição, e ainda é muito cedo essa transição para o nosso mundo da história, a gente tem uma percepção do tempo em que as coisas são colocadas na nossa frente sem que a gente perceba a real importância delas. E isso demora para você processar, e quando você percebeu, já passou o tempo que você poderia se afiliar àquela causa que foi colocada na sua frente. Então você vê pessoas que perdem o timing de conseguir uma vaga, Faz muito sentido. perdem o timing de ter um bom relacionamento, fazer as escolhas corretas. Então é como se fosse a tomada de decisão é muito fluida para essa geração. E ela basicamente recebeu isso como uma porta aberta, jorrando necessidades de decisão, e esse tempo vai se perdendo porque falta o time. Já na geração seguinte, que é a geração que é chamada de Z, que hoje tem 20 e pouquinhos ali, essas pessoas elas percebem que o tempo é muito acelerado. Então, elas são mais dinâmicas. O problema de ser dinâmico é que você não tem o poder da paciência e o poder da calma. Não quer dizer que essas pessoas são aceleradas, não. Elas nasceram num ambiente que já era virtualizado, que já era acelerado, que já estava em, digamos, com a marcha super alta. Mas esse processo é entender que você é jovem e que você precisa ter a paciência de esperar, a paciência de entender, de não precisar ter os estímulos muito imediatos, por mais que a nossa ferramenta de comunicação do mundo é encurtar os passos. Hoje você compra num site com um clique, você lê uma chamada que é super curta, você tem 5 segundos para pular um vídeo,
Você vê um vídeo de 5 segundos e ali você tem que se conectar. Essa necessidade de conexão também está relacionada à atenção. Então o foco do jovem, ele é mais permissível de se desfocar. Enquanto o geração Y, né, ele percebe que precisa se focar e ele quer se desfocar, porque ele quer aprender a viver com vários canais, multitarefas, noção de produtividade, desempenho. Então você tem um equilíbrio ali do jovem que está acelerado, tentando ir para um movimento de, digamos, detox, que já é um sintoma atual, e você tem a pessoa que tem mais maturidade, que não quer ter uma filiação, quer ter uma liberdade. Então, eles meio que se alimentam, essas duas gerações. Uma, você precisa de estabilidade e a outra precisa de liberdade. E aí existe o conflito de todo um contexto que a gente tanto tem ouvido falar agora, né? Aí o Thiago vai trazer uma contribuição com relação a isso também, que é essa transformação do híbrido que veio Nossa. e que não quer mais nos deixar. E que e que eu acredito que ele trouxe um valor gigantesco frente a muitos posicionamentos e comportamentos que a nossa geração, ou enfim, outras vinham tendo resistências, né? A entrada de tecnologia, a ter padrões de otimização de tempo, enfim, e agora esse comportamento com pandemia acabou acelerando isso. E agora a gente tem algum grupo de profissionais, de pessoas muito posicionadas a não recuar mais. E conta um pouquinho para nós com relação a isso. Isso é unicamente um posicionamento? A gente ouve às vezes alguns empresários falando sobre a dificuldade que isso traz. Mas e o ganho disso, Thiago? O que é interessante os empresários compreenderem é que, por mais que você teve a necessidade de se tornar digital nesse processo de pandemia, não é todos os profissionais e todos os processos que vão permanecer digitais. Então, o que eu aconselho é avalie esse processo de mudança e de retorno, digamos, a esse agora sim novo normal mesmo. Agora é uma normalidade que foi modificada. Vamos falar a polêmica aí. Mas o interessante é esse processo do mundo moderno, atualizado, pós-Covid, né? Ele traz essa necessidade de você ter o plug. E o plug é a distância ou é presencial? E a informação nisso tudo, ela se perde de que forma? Porque a informação não é clara. Então o problema do mundo atual é a informação ainda não é clara para as pessoas. Você não tem uma ordem de comando, você não tem uma ordem de uma certa hierarquia ou de não hierarquia, você não tem uma gestão desses processos, digamos, sem ser aquele processo quase que ditatorial, assim, de controle do tempo, controle das atividades. Não é vigilância, é como fluir. Por isso que hoje aquela busca do flow, de você entender o que é equilíbrio, é tão valiosa para o mundo de hoje. A gente precisa se afiliar a causas que sejam produtivas para o nosso bem-estar. E às vezes o nosso bem-estar é você estar em casa, porque você domina a sua agenda. Se você não domina a sua agenda, você tem que ter a clareza de perceber que você não domina, ou alguém perceber nesse processo, que daí, claro, que tem essas ferramentas de monitoramento, mas trabalhar em conjunto. Qual que é o seu desejo como colaborador? Eu fico muito feliz em casa. Como você pode ser mais produtivo em casa? Isso que as empresas têm que conseguir trabalhar, porque o que importa é o ser humano. E não o processo, digamos, de controle e do sucesso dessa empresa. Claro, o sucesso é ter a lucratividade, Sim. mas tem que ter o colaborador por trás e as pessoas que estão atrás dessa empresa entendendo que o processo que ela faz é benéfico em todo o círculo, né? Desde o produto e serviço que você entrega e as pessoas que fazem parte. E as não pessoas, né? Bons softwares, boas ferramentas que dão desempenho, mas cobrar algo que é acessível. O que você vê é empresas que estão voltando nesse processo de mundo pós-Covid, que estão retirando as pessoas do mundo virtual, porque é necessário você ter o controle dessas pessoas e você controla elas vigiando elas presencialmente. Ou a atividade que elas exercem não tem uma facilidade de controlar, de monitoramento à distância. Então você vê essa dança das cadeiras, que ainda vai acontecer por um bom passar de tempo, que é entender
se o teu DNA de empresa, se o teu core business, ele precisa ser à distância ou presencial. Eu aconselho, avalie muito bem, porque a gente já vive no mundo virtual. A gente já vive Sim. num mundo que ele é presencial e digital. Então a gente tem que entender como fazer isso em simetria. Como desenvolver um processo que seja harmonioso tanto para o mundo virtual e à distância, quanto para o mundo físico presencial. Sim, e fato é, né, Tiago? As empresas são feitas sim de pessoas, mas elas estão em todos os níveis, seja na gestão, no planejamento estratégico, quanto no operacional. Então, o que, que a gente vem presenciando e acompanhando, até mesmo enquanto empresa que é prestadora de serviços, né, no comportamental, falando agora da Elevas, que a gente percebe uma dificuldade em entender, às vezes até mesmo pelas questões das gerações, de que a mudança não acontece rapidamente, de que sim, um ritmo que se imprimiu em detrimento da pandemia acelerou alguns estágios, mas que tanto a título de planejamento, né, dos próximos passos da empresa, quanto do dia a dia, é algo que vai ajustando as peças, né, Thiago? Muitas empresas se cobram também, né? Foi rápido a gente teve que tomar decisões muito rápidas quanto ao híbrido, quanto ao home office, né, quanto ao retorno, e agora o recolher o pessoal de volta não tá tendo a mesma É verdade. facilidade. E nisso a gente pode contribuir que tem sido um processo dolorido de modo geral. Muito. E aí o Thiago já trouxe a fala do quanto a gente precisa também, enquanto empresários ou enquanto contribuintes para todos os segmentos, ter esse olhar sobre as pessoas diferenciado. E aí entender que a gestão tem as suas particularidades, que o operacional tem as suas particularidades, que o estratégico tem as suas particularidades, mas é na conversa É o equilíbrio. é o equilíbrio. E esse equilíbrio não deixa de passar sobre o tema da nossa conversa de hoje. Porque nós estamos falando de percepção do tempo, da percepção do tempo, da maturidade de cada um, das experiências de cada um, dos desafios que cada um passou, e sempre é um somatório, né? O Thiago trouxe e traz para nós tendências do comportamento. Mas o comportamental humano, ele também traz no individual de cada um as experiências que a gente teve, as frustrações enquanto negócio, enquanto pessoas, né, Thiago? Então eu acho que as coisas acabam se conversando, não é um modelo único que se aplique para todos simultaneamente. Dentro das pesquisas que tu aplica, que tu trabalha, e tu traz o Thiago é escritor também, tu acaba analisando diferentes momentos mundiais, né? Conta um pouquinho para nós como é que funciona essa tua análise, essa tua pesquisa, quando tu faz alguns trabalhos conosco, e a gente posiciona algum segmento, inclusive o Thiago abre muito o leque de estudar É comportamento verdade. daquele segmento, como é que isso funciona na Ásia, como é que funciona na Europa, como é que vai trazendo para nossa realidade. Queria que tu aproveitasse e compartilhasse um pouquinho para nós como é que funciona esse estudo do comportamento. É entender de qualquer coisa. O nosso processo é navegar por especialistas a fazer comida, ou músicos, ou a produção de cinema, a produção de arte, o movimento do mercado de diversos países. Você mergulha pela geopolítica, você vai por qualquer caminho. Claro, você tem algumas frentes que conseguem fazer o filtro, que a gente chama de lentes, né? Você tem, cada empresa tem a sua, e a importância que é descobrir a sua lente de... É quase que um radar para olhar para o espaço. Qual que é a lente que você usa? Isso em vida a gente tem que descobrir como pessoa e as empresas têm que descobrir como empresa. Essa lente de enxergar. E você consegue abstrair o caos, que é as informações do mercado, tanto culturais e de mercado, e você consegue fazer um entendimento ali, que é basicamente, tem alguns dados, que alguns são qualitativos, né? E alguns são quantitativos. E com esses dados, o que eu faço? É ali que começa esse processo de investigação. Porque você faz essa peneirinha e você começa a compreender, você critica os dados, mas critica de uma forma saudável. Você olha para esses dados, o que isso pode ter ligação. Claro que a máquina ajuda muito isso, tem programas de computador que facilitam esse material, mas a gente tem que fazer uma mistura entre high-tech com analógico e a gente faz esse cruzamento. Claro que em larga escala você faz isso em grandes escritórios de pesquisa e tendência do mundo, mas você consegue fazer isso você mesmo, no seu processo interno, na sua casa, no seu escritório. Então você faz esse processo e você tem alguns diagnósticos.
quase como um médico que consegue compreender algumas particularidades do corpo e ali tem essa descoberta. Você faz isso, você percebe movimentos importantes que podem afetar o seu mercado, produtos que estão para surgir que podem realmente virar um boom nas compras, ou serviços que vão surgir também que vão, digamos, canibalizar o próprio serviço que você tem. Você tem essas noções e você também entende como as pessoas estão aptas a se permitir. A ter experiências novas, ou quais são essas pessoas que não têm essa necessidade de experiências. Porque algumas realmente não gostam desse mundo totalmente de novidades, né? Então Da mudança constante. você tem que, digamos, perceber que tem alguns consumidores conservadores. E é natural ser conservador em algumas coisas. Então a gente tem que despertar, como empresa, esse olhar de que tem alguns clientes que são mais conservadores, vou atendê-los. Se a minha norma de marca, se a minha norma de empresa, ela oferta para eles, vamos continuar atendendo essas pessoas. E depois buscar sempre o que é novo. Porque mesmo que o time esteja ganhando, a gente tem que mexer. Então o tempo é sempre para frente. Você tem uma viagem no tempo, nesses filmes de sci-fi, né? Você viaja no tempo que é um tempo histórico do passado. Você altera aquele tempo nessas realidades paralelas, você cria várias disrupções ali que podem modificar o seu próprio futuro, o tempo que você estava, que era o presente. Mas no mundo que a gente vive, a gente tem um tempo que corre para frente. E ele sempre vai correr para frente. E a gente está vivendo ele agora. Digamos, o futuro é hoje, aquelas frases famosas, né? A gente realmente vive esse futuro hoje. Só que viver é não viver no automático. E o difícil é como não perceber... Não, perdão. Como perceber que estamos vivendo no automático. Que é muito fácil você entrar nessa seara. É quase verdade. um bíblico que está no deserto e não percebeu que está lá clamando por Jesus. Como perceber, Thiago? Você tem que se autocuidar. Criar não rotinas. Eu acho que a maior dica é crie não rotinas. Você tem casais que estão em crise. O que mais se ouve é tenha um momento para vocês. Tenha um momento para você se cuidar. Você tem filhos que estão sofrendo de bullying na escola. Como é que você trabalha esse processo dentro dos colegas? Como é que você trabalha isso dentro da pessoa jovem que está sofrendo, né? Como você trabalha isso numa empresa que está com problemas de crise de colaboradores? Você tem que conhecer o problema, a raiz dessas pessoas. E entender-o internamente é importante, mas precisa abrir o coração. Acho que o que mais tenha noção de que tem algum problema comigo acontecendo. Eu estou percebendo que eu estou na rotina. Primeira coisa, identificar rotinas na sua vida ou na sua atividade. Isso você poderia basicamente fazer no escuro, de costas, com a mão no computador, ou todo dia em tal horário você faz uma certa atividade que você percebe que... Sabe aquela coisa quando você dirige, chegou num lugar, como é que eu cheguei aqui? Sim. Então, esse processo que é quase robótico, é ali que começa a surgir essas noções de rotina. E você deve fugir disso. Porque isso é bom para o cérebro. Você estimula essas atividades que é conectar coisas aleatórias. Né? O Steve Jobs aí, que fez uma das maiores inovações do mundo, né? Ele fala que você tem que conectar os pontos. E esses pontos são aleatórios. E é isso que é importante. É ter a descoberta do que é o não contexto. E o não contexto é fugir da rotina. E descobrir isso é criticar o seu próprio ato. É criticar a sua própria rotina. Todo almoço eu como um prato que é tal tamanho, tal procedimento, tal alimento, e você tá ok. Será? Será que é bom? Toda noite eu faço tal procedimento antes de dormir. Vale a pena? Uma coisa é o teu corpo funcionar. Sim. Outra coisa é você equilibrar na mente, a alma e o corpo. Então acho que essas descobertas envolvem um desapego muito grande. Envolve um processo doloroso e que algumas pessoas não estão dispostas para enveredar. Isso é fato. Até porque o mais confortável, às vezes, é não olhar para aquilo que desafia, né? Ou que tira de uma zona de conforto. Mas a gente também sabe que ali é que tem o perigo da gente não avançar, da gente realmente seguir no piloto automático. E aí é um convite para cada um realmente fazer a sua análise, né? Não tem certo, não tem errado, né, Thiago? Não é isso que a gente está querendo Exato. dizer aqui, mas é realmente, quando a gente fala de percepção do tempo,
é entender como que tá o meu tempo, como que eu hoje faço uso e classifico. Eu estou no piloto automático, eu me percebo aprendendo algo novo, eu me percebo gerando alguma contribuição, absorvendo alguma contribuição, né? Eu estou feliz? Feliz é algo muito subjetivo, mas dentro assim de um entendimento mínimo, o meu acordar e o meu ir dormir todos os dias, eu tô entendendo o que que tá acontecendo ao meu envolto ou eu estou aqui realmente de passagem, Uma né? coisa que uma vez eu ouvi uma frase, esses filósofos famosos, que eu não sei qual, se foi Cortella, se foi Karnal, qual que eu vi, o Pensador, vamos falar Pensador, Tá. tem várias áreas. E ele falou que a felicidade, ela é importante, você busca a felicidade o tempo todo, mas se você tivesse ela de bom grado o tempo todo, não A valeria. gente nem perceberia ela. Então, como viver com a não felicidade? E acho que é um bom dilema a gente colocar em pauta aqui, porque realmente ele é saudável, porque a felicidade dura pouco, e o pouco, será que é relativo? Isso é questão do tempo? Então, Perfeito. você tem a noção que um dia você vai estar feliz, mas essa noção que um dia vai estar feliz tem uma jornada. Então esse processo de jornada, ele tem que ser saudável, tem que ser leve. E se for confuso e caótico, também é tranquilo. Acho que faz parte do processo. Um motor de um carro, né, com aquele caos acontecendo nas engrenagens, ele faz você andar. Você nem percebe a bagunça que está acontecendo É lá. verdade. Então, você dorme, tem uma guerra no seu corpo acontecendo para tentar você fazer de se estabilizar, né? E quando você acorda, tem dias que você acorda super bem, né? Tem dias que você acorda que parece que passou uma patrola, uma escavadeira em cima de você. Tem várias questões ali astrais, né, que pode surgir por ali. Mas o que é interessante é deixar a vida fluir. Né, o próprio Bruce Lee falava, né, que a vida é uma água. Você tem que deixar ela se Se moldar moldar. com as formas, né? Porque ela se adapta muito fácil. Então eu acho que a sua percepção do tempo é perceber que ele é fluido demais, que ele não é controlado e que você tem que viver aquele momento da forma mais importante possível e que se não for tão importante, tá tudo bem. Eu acho que essa é a Tirar regra o mais, peso, né, o Thiago? peso da necessidade de ser produtivo. Tem um movimento que eu participei, isso em 2010, tá? De um rapaz. Hoje Marcelo Borer, mora na Alemanha já, em Munique, se não me engano. Um abraço, se você está vendo aí. Vou te mandar esse vídeo. Ele criou um movimento chamado nadismo. O Olha nadismo é só. um momento que você não faz nada. E na verdade, o não fazer nada é uma necessidade da fuga do burnout, que criou muito essa teoria, já é falado muito hoje, né? Isso já virou sintoma da OMS, se não me engano, de entender que você está doente por estar sobrecarregado de tarefas ou sensações e emoções. Então, o nadismo é: eu tenho o direito de não fazer nada por 2 horas. E você dedica 2 horas sem fazer nada. Ele criou um movimento nadista e isso entrou no mundo. Tinha até aplicativo que bloqueava o seu celular, era bem legal. Olha. E a dica que é 5 minutinhos de nadismo, desligar. Não é dormir, é não fazer nada. Nem meditar. É tipo, para o que tá fazendo. Desafio? É o desafio para vocês. Pensem Desafio. só, você vai ficar 1 minuto sem aquela sensação do tédio surgindo em você, que você quer entrar no celular ou quer ouvir um rádio, ou ver uma TV. Não, é olhar pro vazio, é olhar pro nada, é escutar o silêncio, perceber ele. E isso, tem gente que realmente dorme fazendo isso. E no início você acaba tendo esses momentos de muito relaxamento, né? Mas é transformador. Então a dica que eu dou: faça 1 minutinho, faça a regra do 1% do teu dia, 15 minutinhos. Ai, eu adorei isso. Faça 1 minuto, faça 2 minutos, faça 5 minutos. Você vai se transformar. Fazendo isso, você vai perceber que o tempo é tão valioso. Eu tinha hoje eu tenho 34. Sou um garoto muito jovem. É verdade, somos garotos. Pensa assim, gente. Jovens. Você, super jovem, hoje, claro, o mundo está te sobrecarregando de tarefas, de agilidades. E tem pessoas que levam com uma leveza e outras não. Eu sou um perfil que levo com mais leveza. Para a infelicidade da minha esposa, que ela adoraria ser uma pessoa que levava, ó, tá vendo também, que levam com uma percepção mais enérgica das coisas, né? Então, quando você leva a vida como uma leveza, você deixa as coisas acontecerem e o acaso surgir. E o acaso, isso está muito ligado com a inovação, que é por isso que quando você toma banho,
que tem as melhores ideias. É verdade. Porque você tá ali no aleatório. Então você que ouve, você que tá tomando banho, você que tá na câmera aí, você tá tomando banho e ouvindo músicas, ou vendo vídeos no banho, desligue. Desligue o celular. Aproveite o momento de tomar banho, de conhecer a textura do sabonete, de conhecer o cheiro do sabonete, de escutar a água fluindo. É tão prazeroso isso. E tem pessoas que adorariam poder fazer isso e não fazem. Então, a vida ela é uma eterna abundância que a gente tem que deixar as coisas entrar. E a gente está o tempo todo tentando descobrir como fazer essa porta se abrir. E às vezes o mundo vai querendo criar uns cadeadinhos ali, que são vários bloqueios, várias crenças que surgem. E isso acontece até na gestão. Muitas empresas poderiam emplacar muitos produtos e não conseguem porque tem uma direção ali que tem uma certa, digamos, resistência ou se acham pequenas. Gente, você é pequeno, micro, médio, gigantesco. A noção de grandeza não é pelo tamanho, é pela causa que você está entregando, pelo movimento que você está conseguindo contribuir. Então, se você é um pequenininho, um feijãozinho, e você faz um produto em prol da sustentabilidade, você é um mérito. Você é uma pessoa que está lá entre muitas empresas que não estão fazendo isso. E que hoje é uma empresa que é cobrada, né? A própria Luísa Trajano fala, no mundo de hoje, quem fala sobre ações sustentáveis e não tem ações, não existe. Não precisa existir. Então, a dica que eu dou, quer levar o tempo com mais clareza? Deixa o tempo acontecer. Mas não é deixar a vida me levar. É entender que a vida é importante e que a vida é preciso ter certas metas, certas noções de rotinas, certas, digamos, quase que uma Fórmula 1, você tem um percurso e você quer melhorar o seu tempo. Você quer trabalhar para isso, mas porque você precisa da trajetória. Então a escolha de uma trajetória precisa de clareza, precisa de autoafirmação, autoconhecimento e abertura. E para poder viver, tem que gostar de viver. Acho que essa é a maior dica que eu dou. Nossa, Thiago, deixou várias dicas, com certeza. Nossa, muito rica essa troca. E principalmente com relação a tirar o pé, né, um pouco do acelerador, perceber o presente. Acelera quando tem que acelerar, tá tudo bem. Desacelera quando tem que acelerar, Tá tudo bem. Ajusta a rota, como a gente fala bastante também, quando tiver que ajustar e tá tudo bem. Tirar o peso de modo geral, né? E quero te agradecer. Foi uma rica oportunidade. Por hoje a gente já encerra, mas com certeza a gente vai ter mais oportunidades de troca, porque tu tem muito conteúdo, muita expertise para trazer pra gente. Com certeza numa próxima até trazer um pouco o que dentro desse olhar do Thiago de pesquisa, de comportamental, o que tem para nossa região aí pela frente. Legal. Né? O que está se desenhando para Serra, para Caxias, para Farroupilha? O Thiago é de Flores da Cunha, veio aqui hoje conversar com a gente. Então, gratidão pela tua participação. Obrigado. Não sei se tu quer deixar mais alguma mensagem pro pessoal, algum contato teu. Me sigam no Instagram, Thiago Rossi. Vocês vão me encontrar lá. E sigam a Levas também. Tá bom, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. Um abraço.